Bom dia a todos. Vamos começar agora a nossa transmissão ao vivo pelo canal do Fórum de Desenvolvimento da Alerj, no YouTube e no Facebook, e também pelo canal do YouTube do Senado Federal. Esse é o terceiro de uma série de eventos que a Rede Legislativo Sustentável está organizando no mês da sustentabilidade, para a gente falar sobre essa temática no Legislativo, como é que a gente aprofunda os temas que são tão importantes para a gestão pública sustentável. Nos outros dois encontros, a gente falou muito de como funciona a rede, quais são as possibilidades de ingressar na rede. Na verdade, todas as câmaras municipais, assembleias legislativas e tribunais de contas dos estados e dos municípios podem ingressar na rede. É só acessar o site www.congressonacional.leg.br/RLS, e lá você vai encontrar todas as informações sobre isso. E no nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre um tema super importante aí dentro da agenda da sustentabilidade, que são as licitações sustentáveis. Aproveitando o conhecimento tanto da Tereza Vilac, da AGU, quanto do Eliezer Cavalcante, do TCU, que vão poder falar um pouco sobre sustentabilidade nas compras e contratações no legislativo em tempos de pandemia. A gente sabe que com a pandemia, as compras emergenciais se tornaram uma constante, até porque muitos aparelhos, muitas coisas que a gente precisa adquirir para poder garantir a segurança de quem está trabalhando entraram na agenda, e alguns desafios também se impõem nesse momento. Então, quais são os cuidados, o que a gente precisa observar dentro da gestão para também poder dar esse passo em direção à sustentabilidade com mais segurança, é o nosso objetivo aqui, que nós vamos poder beber dessa fonte durante o dia de hoje. Eu já apresentei rapidamente, né, a Tereza, Tereza Vilac é doutora em ciência ambiental e advogada da União, e o Eliezer Cavalcante, que vai começar hoje essa nossa jornada pelo tema das licitações sustentáveis, é secretário de licitações, contratos e patrimônio do Tribunal de Contas da União. Sejam bem-vindos os dois, e eu passo a palavra para você, Eliezer. Bom dia. Bom dia, Geisa, bom dia, Tereza. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Sempre é um momento importante quando a gente pode conversar um pouco sobre licitações sustentáveis. Eu estou muito feliz, né, pelo convite, e espero que as pessoas realmente aproveitem bastante essa live, né, num momento assim bem complicado que a gente está passando aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, eu vou conversar com vocês sobre licitações sustentáveis no primeiro momento, e depois vou fazer algumas considerações a respeito das compras nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, ok? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Bom, vamos lá. Inicialmente é um conceito, né, uma coisa tradicional, né, quando a gente começa a falar de um determinado assunto, o que seria a licitação sustentável. As pessoas, em regra, elas pensam muito na questão ambiental quando a gente fala em sustentabilidade, mas a dimensão é um pouco maior, né? Então, depois a gente vai abordar isso aí. Então, quando a gente fala em licitação sustentável, a Lei de Licitações, no artigo 3º, ela diz que um dos objetivos, o principal objetivo, é justamente contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável. Eu vou fechar uma tela que está aparecendo aqui. E qual a diferença de uma licitação tradicional com uma licitação sustentável? Na verdade, é justamente quando a gente coloca, né, na especificação do nosso objeto, daquilo que a gente quer comprar ou contratar, alguns requisitos, né, que são inerentes à sustentabilidade. Então, a gente, por ser um assunto novo, a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, de definir o que seja sustentabilidade, quais são esses requisitos, onde é a fonte, né? Onde é que a gente consegue obter essas informações. Mas, atualmente, a gente já tem vários órgãos que estão realizando licitações sustentáveis. A gente tem o apoio aí do Ministério do Planejamento, através do Comprasnet, lá eles têm, inclusive, manuais sobre isso, né? E o que seria, né, esse desenvolvimento nacional sustentável? Normalmente, as pessoas não pensam muito no futuro
assim de longo prazo. A questão é toda muito imediatista, né? E hoje em dia a gente está passando muito por isso. As pessoas vivem o momento, né? Vamos viver o momento, mas a gente sabe que a vida é dinâmica, que as coisas mudam e que cada vez está mais difícil conseguir os recursos necessários, né? Principalmente com um cenário de aumento de população, de desigualdade e de uma série de questões que afetam bastante a qualidade de vida das pessoas e oportunidades que elas têm em diversos aspectos, né? Acesso ao emprego, acesso à renda, à saúde, educação, etc. Então, esse conceito aqui de desenvolvimento nacional sustentável, ele foca muito nas oportunidades das futuras gerações, né? Delas terem as suas necessidades atendidas, né? Nesses 3 aspectos aqui que são os mais relevantes, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, que é o aspecto social, que envolve a pessoa humana, né? Questão de trabalho, de saúde, de segurança e tudo mais. Os aspectos econômicos, que é o desenvolvimento econômico, que é importantíssimo, né? Das empresas, né? Da geração de renda, que eu já mencionei, e também aquilo que geralmente as pessoas imaginam, e está correto, que é a preservação do nosso meio ambiente, que é a fonte dos recursos que a gente utiliza para a produção de bens, né? Que são necessários à vida das pessoas, né? Então, a gente tem essa obrigação de preservar, né? E até de potencializar os recursos de que a sociedade está aqui errado, de que a necessidade, né? De que a sociedade irá precisar no futuro, ou seja, a gente tem que garantir que os nossos filhos, nossos netos vão ter as mesmas condições, ou até melhores, né, de terem uma vida confortável. Aí a gente fala em reflorestamento, em agricultura sem a utilização de agrotóxicos, a preservação dos rios, que é uma coisa muito séria, né, que a gente está passando. Então, é nesse sentido. Quando a gente fala em realizar uma licitação sustentável, muitas pessoas às vezes se sentem inseguras, preocupadas, têm medo e acabam fazendo uma licitação da forma tradicional. Tudo que a gente faz como servidor público tem que ser motivado e deve estar em conformidade com a lei. E a nossa lei maior, ela prevê ali no artigo 225, que a gente tem o dever de defender e preservar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras. Então, é um mandamento de natureza constitucional. Então, a gente pode se sentir, sim, bastante seguro quando a gente está falando de licitação sustentável, né? E tem aqui alguns incisos nesse artigo, né, que ele detalha, né, algumas ações que a gente tem que adotar, né, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, né, a diversidade, a integridade do patrimônio genético do país, a pesquisa, quer dizer, tudo isso é visto como bastante relevante, né, porque às vezes as coisas são um pouco atropeladas por conta da tecnologia, né? A gente vê aí produtos que não são naturais sendo jogados no mercado e as pessoas não têm muita convicção se aquilo ali é um produto de boa qualidade ou não. Então, todas essas questões são tratadas assim de forma genérica, mas depois detalhadas na legislação ordinária. Aqui também é o inciso 3, isso é importante, definir nas unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, né? Vedada a utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção. Quando a gente, por exemplo, constrói um prédio, isso foi feito aqui no Tribunal de Contas da União, normalmente a lei exige que a gente faça uma compensação, porque essa construção normalmente vai interferir no meio ambiente, né? Então, a gente tem que recuperar uma área que está degradada para compensar aquela construção que a gente fez. Isso é uma maneira, né, de fazer isso, como está aqui no inciso 4, né, de maneira mais clara. Aqui o controle da produção, da comercialização, emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Porque hoje em dia se fala muito em aumento da produtividade e nem sempre as pessoas pensam naquilo, né, em quem vai consumir aquele produto. A preocupação geralmente é com o aumento da produção, aumento da produtividade, aumento dos lucros, e isso acaba trazendo
sérios problemas para o meio ambiente, né? Como desertificação, assoreamento de rios, uma série de questões aí que são... Quem conheceu o Brasil como eu há 50 anos atrás e faz uma comparação, né, de como as coisas eram antigamente e como são agora, a gente percebe sim que houve uma degradação do meio ambiente, não só pela questão agrícola, mas também pela ocupação, né? As cidades foram se expandindo, então acontece uma ocupação urbana muito grande, e isso acaba, sem haver uma estrutura adequada, isso acaba prejudicando o meio ambiente. E promover a educação ambiental. Isso é muito importante porque sem consciência a gente não faz nada, a gente tem que ter consciência daquilo que está fazendo, da importância do que nós estamos fazendo, dos reflexos que aquilo pode ter no meio ambiente, e somente com as pessoas, né? Eu sempre digo que o mais importante em todo tipo de processo de trabalho, processo econômico, o mais importante são as pessoas, né? Então, são elas que atuam, né, sobre o meio ambiente, interferem no meio ambiente. Aqui a proteção da fauna e da flora, já é uma coisa tradicional, né? Nós temos muitas espécies animais aí em processo de extinção, muitas árvores, né? Madeiras nobres também já estão extintas, já existe uma proteção específica para elas, né? São as famosas madeiras de lei. Hoje a gente já tem no Brasil muitas áreas de reflorestamento, isso é importante, né? Para que a gente não use esse tipo de material que tem um período muito grande para recuperação, enquanto a madeira de reflorestamento ela se recupera mais rápido. O artigo 70, ele reforça, né, essa questão da sustentabilidade, falando sobre a soberania, a propriedade privada, que a gente tem que respeitar independentemente de qualquer coisa, a função social da propriedade, muitas vezes é deixada em segundo plano. Aqui a defesa do consumidor, e aqui a gente tem a defesa do meio ambiente. Então, isso tudo, nesse artigo, ele vem reforçar aquilo que está lá dito no artigo 3º. Tem aqui algumas questões econômicas, né, porque a gente tem que trabalhar em paralelo. Você não pode pensar somente na questão da sustentabilidade, do meio ambiente, né, propriamente dito, mas são situações interligadas, são conectadas, né? Então, é importante que esses outros aspectos sejam também considerados. Inclusive, são aqueles famosos pilares lá da sustentabilidade, que falam exatamente sobre isso, a questão social, ambiental e econômica. Os três têm que trabalhar juntos, né? Eu apresentei aqui eu tenho aqui uma série de normativos, né? Eu não vou tratar cada um deles, é mais para um caráter informativo, para que vocês saibam que realmente existe bastante regulamentação já, tá? A gente tem aqui a Lei do Pregão, Política Nacional de Resíduos Sólidos, a lei que alterou lá aquele artigo 3º da 8666, da Lei de Licitações, o Sistema de Registro de Preços, né? O Decreto 7746, a IN do Ministério do Planejamento e outros, tá? Fala aqui de terceirização, de energia, de consumo sustentável. Bom, a sustentabilidade, como eu mencionei para vocês, ela tem 3 aspectos que são considerados os mais importantes. Existem outros, né? Agora já se fala em saúde, cultura, então a coisa avança, né? Vai havendo um detalhamento, mas os 3 que a gente considera os inicialmente abordados, né, nessa questão da sustentabilidade, é o aspecto social, né? Esse aspecto social, ele é colocado porque o desenvolvimento ele não pode ser uma coisa feita para concentrar renda, porque aí você vai gerando pobreza, miséria, violência, uma série de questões. Então, você tem que apoiar os fornecedores, que são muito importantes, os empresários, os fornecedores locais, porque eles mantêm o cidadão na sua terra natal, né? São empresas que são normalmente as maiores empregadoras, responsáveis pelo maior número de empregos formais no Brasil, né? Empresas de pequeno porte, empresas pequenas. Proteger as minorias, né? Propiciando a inclusão social e acesso ao mercado. A gente tem hoje as pessoas, né, que integram, que fazem parte dessas minorias, têm muitas dificuldades, né? Pessoas com deficiência física, pessoas, os indígenas, né?
Então, pessoas que não tiveram acesso à educação, né? Então, existe aí uma série de questões muito importantes, né, do ponto de vista social, que a sustentabilidade tenta melhorar, inclusive as condições de trabalho, né? As pessoas não serem jogadas ali no trabalho sem nenhuma condição de proteção pessoal e correndo sérios riscos de saúde, até de vida, para ganhar um salário muito pequeno, às vezes. O aspecto econômico, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente ainda está ciente que os valores, os preços, né, que são praticados pelas empresas, né, em produtos sustentáveis, eles ainda são maiores, por vários motivos, né? São produtos novos, o mercado ainda não está adaptado à utilização daqueles produtos, né? Então, tudo isso vai provocando um aumento desses preços, né? Mas a gente tem que pensar, quando a gente fala em sustentabilidade, nos ganhos de longo prazo. A gente não pode ser imediatista, pensar só naquela questão ali momentânea, né? A gente tem que pensar, sim, na evolução que a gente vai conseguir, né? Mantendo, como diz aqui, as fontes de matéria-prima, porque quando o produto sustentável, a ideia é utilizar o mínimo possível de recursos naturais para preservá-los, essa é a ideia. E também geração de empregos específicos nessas áreas, porque normalmente as áreas que envolvem a fabricação de produtos sustentáveis ainda necessitam de um volume maior de mão de obra, uma área que seja tecnologicamente muito desenvolvida, que o número de emprego geralmente é menor. Mas, então, é isso aí. Então, o aspecto ambiental, ele trata aí de preservar, né, o meio ambiente para as gerações futuras, como foi dito anteriormente. Inclusive, nessa pandemia, a gente observou, né, que por conta do afastamento social, em muitas áreas no Brasil tiveram uma melhoria assim, significativa, né, no seu meio ambiente, na questão do ar, das praias, né, que estavam mais limpas, justamente porque as pessoas não estão interferindo muito no meio ambiente. Então, é claro que a gente não quer que isso se prolongue, mas é um dado importante, que se a gente usar o meio ambiente com cuidado, a gente vai preservá-lo e vai, inclusive, usufruir mais dele, né? Porque tem áreas que estão tão degradadas que as pessoas acabam se afastando dali definitivamente. Bom, quando a gente fala em compras sustentáveis, na verdade, em compras de qualquer natureza, né, a gente tem que falar em planejamento. No caso da sustentabilidade, isso aí é essencial porque são produtos novos, né, que a gente não conhece, são mercados novos, são preços diferenciados, são serviços, né, que funcionam de uma forma diferente da tradicional. Então, a gente tem que planejar muito bem essas compras, né? Inclusive, o tribunal tem se manifestado aí de forma reiterada, tem vários acordos aí, né, 2015, 2016, 2017, né, para tratar desse assunto. Porque quando a gente faz o planejamento, o risco que a gente tem de fazer uma contratação ruim, ele é bastante reduzido, né, gente? No planejamento, uma das fases do planejamento é justamente a gestão desses riscos. Inclusive, já existem manuais aí disponíveis, o TCU tem o seu manual de gestão de riscos, vocês podem acessar, tranquilo, e vocês podem, através desse controle de riscos, né, orientar melhor como o seu processo vai funcionar, vai conduzir melhor o seu processo, vai conhecer melhor o mercado e vai estabelecer formas de reduzir ou de mitigar esses riscos, né, para que não existam prejuízos para a administração. Aqui eu trago alguns exemplos assim bem genéricos sobre os novos processos de trabalho que existem no TCU, né? Hoje a gente tem o outsourcing de impressão e o processo eletrônico. Eu acho que a maioria dos órgãos já trabalha com processos eletrônicos, então são processos novos. A gente teve que fazer um estudo bem detalhado sobre esse outsourcing, porque existiam várias maneiras de se fazer isso, e a gente acabou sendo bem sucedido, né? Porque a gente reduziu bastante aí a necessidade de impressão e, principalmente, mudou um pouco a cultura das pessoas, que é o dado mais relevante, né, que a gente tem, com relação àquela necessidade de impressão, né? Primeiro, porque o processo físico deixou de existir,
aqueles comunicados normais, memorando, ofício, também deixaram de existir com a questão da tecnologia, da informatização, né? Mas tudo isso, para fazer esse planejamento, a gente tem que ter uma estrutura. Não adianta você chegar e falar, não, vamos planejar aqui. Então, você tem que ter, sim, as pessoas, né? Tem que formalizar isso. E o Acordo 1056 do Tribunal de Contas da União, ele orienta os órgãos para que implantem um comitê de logística sustentável, estabeleça seu plano de logística sustentável, para que tudo funcione bem. E esse comitê ele tem que ser integrado por pessoas do órgão ali, de todas as esferas. Pessoas que são usuários de serviços, pessoas que funcionam como agentes de administrativo no processo de compras, pessoas do jurídico, de controle interno, todos têm que participar, porque é uma mudança, né, muito grande que acontece, e todos têm que dar a sua contribuição nessa mudança. Isso também vai dar mais segurança, porque o processo não vai ser questionado internamente, porque todos participaram. Então, essa forma de trabalhar, que é mais um conceito também de governança, né, de envolver as autoridades do órgão nesses procedimentos, é muito importante, porque você vai ter o apoio político, digamos assim, e o apoio técnico de todas as unidades do tribunal. Como eu disse, a questão do preço em licitação sustentável ainda é uma coisa que inquieta muitas pessoas, elas se sentem inseguras. Se você for comprar um copo sustentável, né, de papel, biodegradável e tudo mais, você vai pagar um preço muitas vezes 5, 6 vezes superior ao preço normal do papel, do copo, né, de plástico, né, que fica ali anos e anos no meio ambiente para se degradar completamente. Mas a gente tem que sempre ter em mente que existem outras vantagens além do preço. Então, o que a gente busca não seria que a melhor proposta não seria a de menor preço, né? Mas seria mesmo a melhor em todos os aspectos, não a menor, né? Por conta das vantagens econômicas que foram abordadas, sociais e ambientais. E também por conta do ciclo produtivo, né? Que vai talvez empregar um número maior de pessoas, os ganhos de longo prazo com preservação do meio ambiente, e em algumas situações essa questão aí do payback, que é o retorno, né? Porque em alguns processos a gente consegue um retorno que ele não é imediato, a gente tem um custo elevado, por exemplo, com células fotovoltaicas. A gente implanta um sistema desse, é um sistema relativamente caro, né? Mas que com a economia de energia a gente vai, no caso do TCU, não sei exatamente o tempo, talvez 4 ou 5 anos, a gente vai recuperar aquilo que foi gasto, sendo que o equipamento dura 30, 35 anos. Então, é bastante vantajoso. A gente deixa de fazer aquela administração imediatista, que esse tipo de administração, por definição, não se sustenta. Ela vale por um período curto, então você tem que estar sempre correndo atrás das coisas. Então, quando você faz um planejamento de longo prazo, você vai ter também um ganho no longo prazo. Vai ser no curto prazo. Isso vai ser muito benéfico em todos os sentidos, especialmente nesses que a gente mencionou, econômico, social e ambiental. Então, a gente não deve se preocupar muito com a questão do preço, mas sim com o ganho de longo prazo. Bom, quando a gente faz uma licitação, não sei se a gente tem alguns passos, né? A gente faz o planejamento e dentro desse planejamento a gente tem aqui o estudo técnico preliminar. Esse é um documento obrigatório, né? Elaborado na fase de planejamento, como a gente diz aí, e ele tem várias funções. Primeiro, é justificar aquilo que a gente está contratando. Né? Por que a gente está contratando? Tem que haver uma motivação para esse gasto que a gente está incorrendo. Indicar possíveis soluções. Quando você faz um contrato, especialmente compra um produto, normalmente a gente tem várias opções no mercado, né? Então, a gente tem que dizer quais são essas soluções, né? E informar por que a gente escolheu a solução A e não a B ou a C, por exemplo. Claro que aí você vai entrar na questão do preço, da tecnologia, do que já existe no TCU, manutenção da padronização, questões dessa forma. Então, como o mercado está funcionando e dentre elas aquela que é mais sustentável, aquela que permite, né, que a gente mantenha essas compras dentro daqueles parâmetros de sustentabilidade que a gente viu.
É ali também que a gente vai estimar os custos, vai estabelecer como que o serviço vai ser prestado, aonde, por quem, e várias outras informações. E esse documento, ele é considerado um documento da fase interna da licitação, né, aquela que ainda não foi divulgada e necessariamente não precisa ser divulgada ao público. Ela vai ser utilizada na elaboração de termos de referência e, por conta disso, no próprio edital de licitações. Agora, o termo de referência é aquele que é utilizado na licitação propriamente dita. Em regra, ele vai como um anexo ao edital, e é através da leitura desse documento que os interessados na contratação, numa compra, os fornecedores, né, vão avaliar a possibilidade de participar daquela licitação. Eles vão saber o que está sendo licitado, né? Então, ali tem a avaliação de custos, especificação do objeto, os métodos, né, critérios de aceitação, direitos e deveres das partes durante a fase de execução do contrato ou na fase da licitação propriamente dita, os procedimentos que serão utilizados na fiscalização, prazo de execuções, sanções, tudo isso. Tudo tem que estar ali, tá? E isso, como disse, normalmente é divulgado como anexo ao edital do pregão, né? Porque o termo de referência é utilizado no pregão, nas demais modalidades nós temos o projeto básico, e referir-se a bens e serviços comuns. Né? Bens e serviços comuns são aqueles que já são fornecidos assim, com tranquilidade pelo mercado. O mercado permite que dispõe de vários fornecedores, não existe uma dificuldade de conseguir aquele objeto. E, portanto, a licitação pode ser feita pelo tipo menor preço, não envolve uma técnica especial, nada disso. Agora, serviço comum não quer dizer serviço especializado. Um serviço de engenharia pode, sim, ser um serviço comum, e, às vezes, um serviço de asseio e conservação pode ser um serviço especializado, depende do contexto, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Aí, o decreto 1024 foi publicado no final do ano passado, e ele cuida do pregão eletrônico e traz essas informações aí a respeito do termo de referência, está no artigo 3º. O edital. No edital, a gente vai colocar os requisitos de sustentabilidade, né? São vários, né? Eu listei alguns, né? Tem aí a reciclagem, permitir a participação de associação de catadores, fazer licitações para coleta seletiva, a gente está fazendo isso agora aqui no TCU, ver a questão do ciclo do processo produtivo de determinados materiais, que eles estejam conforme determina os normativos que tratam desse assunto, para que esse produto o bem seja considerado sustentável. A logística reversa, que hoje pode sim, já existe um decreto que torna obrigatório, a gente tem cartuchos, equipamentos elétricos que podem retornar, né? Você utiliza o bem e não se desfaz daquilo. A empresa vem, recolhe aquele bem e reutiliza ele no seu processo produtivo. Isso vai trazer uma economia grande de recursos naturais. Então, a gente já tem, sim, dispositivos legais que regulamentam essa questão da logística reversa. Produtos biodegradáveis, exigir que sejam utilizados esse tipo de produto por exemplo, nos contratos de limpeza, né? Asseio e conservação. A origem da matéria-prima, quando a gente compra móveis, papel, né? A gente pode dizer que a madeira seja utilizada na fabricação, seja oriunda de florestamento, para evitar o desmatamento, né? Couro natural, o papel tratado ali, sem grande utilização de produtos químicos e tudo mais. Temos aqui, no caso da célula fotovoltaica, que eu mencionei, né? Você está economizando recursos naturais, então, apesar de ser um equipamento elétrico, ele especificamente não ser classificado como produto sustentável por conta da sua fabricação, mas ele permite, né, uma economia de recursos naturais importantes, né? De água, né? Energia elétrica. A utilização de empresas locais, a gente tem na lei do pregão lá a possibilidade de privilegiar essas empresas nos contratos, as licitações que a gente faz, e isso são as empresas que mais geram emprego no país, tem o maior número de empregados formais, e uniformiza, né, o desenvolvimento, porque se a gente não fizer isso, somente as grandes empresas que ficam concentradas nos grandes centros
que vão contratar com a administração. Então, à medida que a gente privilegia essas empresas, né, e facilita o acesso deles ao mercado, a gente também está atuando de forma sustentável. Trabalho infantil, trabalho escravo e minorias e acessibilidade. Isso aí são aquelas questões para privilegiar as minorias que eu mencionei anteriormente. Tá? Aqui tem um pregão eletrônico. Esse, na verdade, não é um curso de pregão, mas é uma modalidade que facilitou muito, né, as licitações e agilizou muito o processo. Então, isso facilita que a gente perca um pouco mais de tempo no planejamento e parta aí para o pregão eletrônico. Aqui também o sistema de registro de preço, que é outra forma importante, compartilhamento de compras, almoxarifado virtual, controle de estoque, né? A certificação de produtos, que é muito difícil a gente dizer que produto é sustentável e qual produto que não é. Então, a gente tem essa certificação. Ela não pode ser exigida como documento de habilitação, porque a Lei 866 não prevê, né, essa possibilidade, mas pode sim ser solicitada quando da entrega dos produtos e prestação de serviço. Então, aqui algumas dicas, né? A gente tem que especificar bem o objeto, para que não haja dúvidas quanto à sua sustentabilidade, e verificar se uma eventual certificação ambiental é uma situação predominante no mercado, porque essa certificação de produtos não é uma coisa barata, viu, gente? A empresa tem que passar por todo um processo de avaliação, e isso às vezes é muito complicado. Bom, a experiência do TCU nessa área. Nós implantamos o PLS há algum tempo, seguindo as regras lá do Acordo 1056, contamos com o apoio da alta administração para isso, e trabalhamos muito na mudança da cultura de consumo. A gente tem processos de terceirização de serviço em que a gente coloca nesses contratos a obrigação de fornecer vários produtos que a gente normalmente listava separadamente. Isso facilita muito, porque a empresa privada ela tem muito mais facilidade de fazer essas compras do que a gente. O processo deles é muito mais rápido. Então, à medida que a gente tem isso embutido no contrato de terceirização, que vigora por 5 anos, a gente não tem que, a cada ano, estar comprando esses produtos. Né? A questão das obras de engenharia e acessibilidade, o prédio do TCU é um prédio, inclusive, premiado aí, né, a nível nacional, um prédio sustentável, que atende todos os requisitos de sustentabilidade, economia de energia, reaproveitamento de água, iluminação. Né? Então, a questão do almoxarifado zero é muito importante. A gente conseguiu reduzir coisa aí de 2, 3 mil itens, 1.500 itens. Hoje a gente tem 31 itens como no nosso catálogo de materiais. Isso foi um trabalho de 14, 15 anos, né, que foi sendo feito à medida que a gente observava as mudanças nos processos de trabalho, a modernização, a utilização de tecnologia. Então, a gente foi adaptando tudo isso. Nós temos hoje também a coleta seletiva de lixo. O nosso mobiliário é todo feito com madeira de reflorestamento. As áreas foram redimensionadas, as áreas internas, com iluminação, para melhor aproveitamento das áreas, não tem aquela pessoa com área imensa, sendo que ela não necessita daquilo. Né? E a gente também elaborou um manual interno de compras para justamente atuar no planejamento, para a gente estabelecer diretrizes, né, que a gente iria ou sempre utiliza nesses processos de compras. No cenário futuro, a gente vê isso aí, na verdade, é uma ampliação, é a consolidação de todas as medidas que a gente vem adotando. O Acordo 1056 trata disso. Nós temos compras compartilhadas, inclusive processos que estão em andamento, conduzidos pelo Ministério da Economia para o almoxarifado virtual, que conta aí com 150, 200 órgãos, então isso aí vai reduzir muito o número de licitações, né? E o custo, inclusive, do material, que o preço certamente vai reduzir. O aprimoramento desse nosso PLS, né? Ações educacionais como essa, como os cursos que o Instituto César Herdeiro Correia disponibiliza, né? Nós temos lá um curso de licitação sustentável, um curso de sustentabilidade, um curso de PLS, né? Formação de redes colaborativas. Essa que a gente está participando agora é uma rede colaborativa importante, porque ela tem uma dimensão muito grande, né? Uma dimensão nacional, porque envolve todas as assembleias legislativas, estaduais, municipais, a redução do consumo, a eliminação de desperdício e a economia de recursos vai ser o objetivo final que a gente pretende com a preservação do ambiente e o desenvolvimento social. Então, basicamente, sobre licitações é isso, é muito ligeiro, né? É só uma noção bem geral. Com relação à contratação em tempos de pandemia, gente,
a gente está vivendo aí um momento de afastamento social, né? Então, o importante é proteger a vida das pessoas. Então, isso aí foi uma medida, né, tomada pela Organização Mundial de Saúde, que considerou a situação do Covid-19 uma pandemia, né, e estabeleceu algumas regras, né? Isolamento social, higienização pessoal constante, disponibilização de leitos hospitalares para os casos mais graves. Nós agora estamos trabalhando remotamente por conta desse afastamento social e apenas atividades essenciais continuam a ser exercidas de maneira presencial. Por conta disso, o governo editou algumas normas para agilizar esses processos de contratação, que são processos formais e bem burocratizados. Então, saiu a Lei 13.979, que dispensa a licitação na aquisição de insumos de saúde relacionados ao combate ao coronavírus, e a MP 961, né, que ampliou a dispensa para a civil engenharia, contratação de empresas idôneas, caso sejam fornecedores exclusivos, dispensou a necessidade de elaboração de ETP, né, para simplificar o processo, você parte direto para o termo de referência, e, em alguns casos, a necessidade de comprovação de regularidade fiscal, né, porque é uma coisa que você está precisando do produto, a empresa está com o imposto atrasado, não é por causa disso que você vai deixar de fazer aquela aquisição que pode, sim, colocar em risco a vida das pessoas. E aumentou também os limites de dispensa para 50 mil, né, no caso de compras, e 100 mil em obras e serviços de engenharia. Então, são medidas essenciais, tá? Foram tomadas. É claro que a gente tem que ter muito cuidado, porque o nível de risco é alto, né? Quando a gente sai de alguns processos burocráticos, de alguns processos de controle, especialmente, o nível de risco ele aumenta e aumenta muito, né? Mesmo na licitação tradicional, a gente já tem riscos importantes. Nessa situação aí, então, maior ainda. Algumas pessoas até já me perguntaram, porque a Lei 8.666/93, ela prevê lá no artigo 24 que a licitação é dispensável quando houver uma situação, uma calamidade pública, que possa ocasionar prejuízos, né, ou comprometer a segurança das pessoas. Então, eles ficaram em dúvida, quando é que eu devo utilizar, por que saiu aquela lei tratando disso, se a 8.666 já prevê. Gente, a 8.666, ela prevê sim, e você poderia sim utilizar esse dispositivo aqui para isso. Só que ela não flexibiliza, né? Ela não flexibiliza a forma de atuação, você tem que continuar seguindo todos aqueles passos. Então, eles teriam que fazer uma alteração mais profunda na Lei 8.666, e isso poderia ser um pouco complicado. Então, eles fizeram uma alteração, editaram aquela Lei 13.972, e de caráter temporário, então é mais fácil, né? Então, fizeram algumas coisas ali bem importantes, né? E como ausência de documentação, contratação de empresa inidônea, que você colocando isso na Lei 8.666, ia dar um problema grande. Então, o que a gente faz? Eu posso usar a 8.666, se eu tiver um processo rápido, se eu tiver uma compra direta, eu posso usar a outra, ou aquela medida provisória? Não. A Lei 13.979 era uma lei específica, ela trata justamente do Covid, então, e é uma lei recente, né, mais nova que a 8.666. Então, ela prevalece, tá, gente? Até porque, quando você tem uma abertura e uma facilidade para fazer contratação, você não vai procurar fazê-lo através de uma forma mais complexa, até porque você tem, sim, o risco de não conseguir fazer aquela aquisição no período correto e trazer prejuízos à sociedade. Então, imagino que o melhor seja realmente utilizar essa Lei 8.666. Tá bom? Bom, era isso. Eu agradeço. É um assunto muito vasto, né? E às vezes fazer uma simplificação é complicado, mas eu tentei aqui dar apenas uma visão geral daquilo que a gente tem em compras sustentáveis, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu volto, então, a palavra para Geisa. Obrigada, Eliezer. Lembrando que o TCU, na plataforma virtual dele, já tem alguns cursos, tem um curso de PLS, tem vários cursos que ajudam também a trazer esse conhecimento para as câmaras e para as assembleias legislativas. Então, vale a pena acessar pelo próprio canal lá da Rede Legislativa Sustentável,
já tem lá um endereço direto para esses cursos, mas se você quiser ir direto, é só acessar a plataforma do TCU e ir lá na plataforma virtual. Então, é muito interessante depois vocês poderem mergulhar um pouquinho mais nisso. Agora, eu vou passar a palavra para a Tereza Vilac, ela que é advogada da Advocacia Geral da União e autora do livro Licitações Sustentáveis no Brasil, que está na sua segunda edição, recém-lançada pela editora Fórum. Então, ela vai poder falar um pouquinho para a gente sobre os cuidados que precisam ser tomados, principalmente quais são essas dimensões da sustentabilidade que precisam ser tocadas, né, e vistas por quem está na gestão ali das compras, olhando para essa temática. Então, Tereza, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Geisa, muito obrigada, agradeço também aí a participação e o aprendizado com Eliezer, né, que apresentou todo o conceito de licitações sustentáveis, a experiência do TCU, o cenário de pandemia e as cautelas que nós devemos ter nessas contratações, tá? É uma alegria estar aqui, podendo falar para a rede do Legislativo Sustentável, e aí com extensão para todo o Brasil, pelo YouTube, e chegando a câmaras municipais e assembleias legislativas e tribunais de contas estaduais e municipais. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Então, vamos aqui nesses desafios de uma conversa que se propõe a ser online, né? E ao mesmo tempo que a gente consiga manter a possibilidade de um diálogo, e eu vou então fazer a minha apresentação para 10h55, para que a gente tenha a possibilidade depois de ouvir e responder as perguntas de todos, tá? Vou falar mais ou menos em torno de uns 20 minutos, para que a gente possa depois ouvir os colegas e que isso seja contributivo para todos. Então, o tema que me foi pedido é falar sobre a sustentabilidade nas compras e contratações em geral, do legislativo, focando principalmente nesses tempos de pandemia, tá? Sobre a temática, eu tenho sempre como muito importante que a gente não procure só aplicar as mudanças legislativas, as mudanças de instrução normativa, as mudanças por decreto, por medida provisória. Eu acho que é fundamental a gente compreender quem atua na área de contratações públicas, né? Eu estou aqui falando predominantemente para pessoas que atuam no serviço público, gestores públicos, advogados, procuradores públicos, que se compreenda por que nós temos que aplicar essas normas. Não é porque elas são gerais e obrigatórias, mas é porque elas traduzem na vida prática de contratação pública valores constitucionais. E quais são os valores constitucionais e princípios e essa dimensão ética que a contratação sustentável, conceituada pelo Eliezer, objetivam assegurar? O primeiro deles é um Estado que seja eficiente. Um Estado que seja, quando eu digo Estado, no sentido amplo da questão, um serviço público, um poder público que seja eficiente na gestão dos seus recursos e na não geração de resíduos tóxicos, não geração de poluição, um serviço público que tenha eficiência nos seus processos, numa governança também das contratações públicas. E objetivando assegurar alguns valores e direitos que estão previstos na nossa Constituição. O primeiro deles é basicamente o direito ao meio ambiente, que é um dever do Estado. Esses são os números dos artigos constitucionais, né? É um dever do Estado e um direito de todos termos um meio ambiente saudável. Eu menciono aqui também o direito à saúde, o acesso à saúde, que nós temos verificado quão importante nós termos instrumentos, temos hospitais, temos o SUS, nesse período tão excepcional que é o período que nós estamos vivendo da pandemia de Covid-19. Então, o direito à saúde também se efetiva pelas contratações públicas. Isso tem uma dimensão, inclusive, sustentável. Eu menciono aqui também o artigo 215 da Constituição Federal, que fala do direito à cultura. O que é a cultura? E por que eu falo isso? Porque mais adiante, como vocês vão ver, a dimensão cultural da sustentabilidade também se tornou obrigatória pelo pregão eletrônico num recente decreto que nós tivemos o ano passado. Então, eu tenho que considerar
numa perspectiva de sustentabilidade pela lei de licitações, essas dimensões. E elas estão embasadas em 2 artigos que pouca gente olha na Constituição Federal, que é o artigo 1º e o artigo 3º da Constituição, que eles falam quais são os nossos fundamentos como país, quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil e quais são os nossos objetivos. É muito legal, porque é a redução da pobreza, a erradicação e a redução da pobreza, o desenvolvimento nacional, inclusive desenvolvimento nacional sustentável, a cidadania. Então, esses fundamentos e objetivos constitucionais, eles acabaram chegando via contratações públicas, porque, como eu pude olhar aí, quem está acompanhando pelo YouTube, na resenha, no informativo dessa manhã, está lá o impacto das contratações públicas, no descritivo, né? O percentual que significam as contratações públicas o percentual que significam as contratações públicas no nosso PIB. Então, é realmente significativo. Então, é um comprar que eu sempre digo, é como quando a gente vai comprar alguma coisa para a nossa casa, né? Eu cresci numa época que era legal a gente comer produtos que não eram saudáveis, alimentos que não eram saudáveis, sucos que não eram saudáveis, à base de pó, com muitos componentes artificiais. E hoje, passadas algumas décadas, qual que é o consumo que é enfatizado, por exemplo, por qualquer dona de casa, com qualquer mãe, qualquer pai para os seus filhos? Uma alimentação mais saudável, que evite obesidade, que evite problemas de saúde, questões similares. Então, nós viemos no movimento que houve uma sensibilização e nós estamos vivendo uma conscientização cada vez mais crescente no Brasil e no mundo, que aquilo que nós comemos, que aquilo que nós consumimos, que aquilo que nós compramos, que a maneira como nós descartamos os nossos resíduos em casa, eles podem gerar ou não poluição. Então, todo mundo sabe que o seu celular, a bateria do celular tem um local que você pode colocar lá na loja, a pilha usada tem uma destinação adequada, a lâmpada fluorescente, a reciclagem que a gente pode fazer em casa, a compostagem que ainda não é disseminada nas residências brasileiras, mas que também é uma viabilidade de lidar com os orgânicos. E essa mentalidade, ela não fica só nós, cidadãos, ela também foi para o serviço público mediante lei de licitações. Então, como o Eliezer mencionou, em 2010 nós tivemos uma alteração na lei de licitações que diz que, assim como a isonomia, a obtenção da proposta mais vantajosa, eu tenho que considerar essa sustentabilidade, esse consumo sustentável. Então, pelo primeiro item que eu coloquei aí, nós devemos considerar que isso é jurídico, isso é legal, isso é obrigatório, isso é constitucional e isso deve ser observado por nós que atuamos no serviço público. O fundamento disso é um fundamento ético, é um fundamento de um Estado, como eu mencionei, que seja eficiente e que não gere poluição, que fomente mercados mais sustentáveis e não só isso, que faça, por exemplo, a inclusão social das micro e pequenas empresas. As questões ambientais, sociais, como a Eliezer mencionou, as questões econômicas, porque não adianta eu pensar na sustentabilidade de uma aquisição, de um produto, de uma contratação, de uma obra de engenharia, se economicamente ele não é viável. Eu tenho uma lei de diretrizes orçamentárias, eu tenho um orçamento anual como órgão público, então eu tenho que ter uma sustentabilidade econômica. E aí é como a gente pensar que fosse um malabarismo que tem que ser feito em todas essas dimensões para que haja um caminho do meio. Aquilo que é possível fazer e deve ser feito em cada contratação pública. Então, essas são as considerações que são muito importantes como um fundamento. E por que eu falo de fundamento? Porque a nossa lei de licitações ela vai mudar brevemente. Nós estamos aí com um projeto de lei que está para ser aprovado no Congresso Nacional, com uma nova lei de licitações. Então, nós vamos ter uma alteração da 866 e nesse novo projeto de lei, que em função do cenário de pandemia está ali aguardando, existem questões mais urgentes para serem examinadas nesse período de pandemia no Brasil.
Mas esse novo projeto de lei estabelece que o desenvolvimento sustentável é também um princípio na nova lei de licitações que vai ser aprovada. Então, não adianta eu só focar na lei, na norma, se a gente não tiver uma concepção que seja de, olha, por que eu estou fazendo isso? E como é que eu vou fazer isso? Vai mudar a lei? Quais são as regras? Quais são os meus parâmetros? É isso que eu gostaria de adequar e passar para vocês. Basicamente, uma contratação sustentável, ela possui 4 fases. A fase inicial de planejamento, como o Eliezer comentou, são os estudos técnicos preliminares. Eu tenho que pensar, preciso comprar isso? No cenário de uma gestão pública que está indo tanto para processos eletrônicos, digitalização de acervos, processos consultivos como processos judiciais, todos virtuais, eu preciso comprar tanto papel? São novas questões da necessidade de comprar. Não comprar também é ser sustentável. Esse é um ponto fundamental. Não comprar é ser sustentável, porque eu vou estar adequando a minha necessidade à realidade que eu estou vivendo. O menor preço sempre vai ser o menor preço de acordo com as minhas necessidades. Então, uma especificação que seja sustentável, decorrente de uma norma geral e obrigatória brasileira, ela não é mais cara. Ela simplesmente está garantindo que aquele produto que vai entrar, por exemplo, saneantes com registro na Anvisa, de acordo com as especificações na Anvisa. Se eles forem mais caros, saneantes que sejam legais, de acordo com as composições que a Anvisa determina, que são resoluções de diretoria colegiada, que tem toda a especificação, tem todo o procedimento, e se ele for mais caro que um saneante que é feito com irregularidade, eu não sei a composição, eu não sei se ele é bactericida, eu não sei se ele desinfeta realmente, ele não está sendo o maior preço, ele está sempre sendo o menor preço de acordo com aquilo que minimamente a legislação ambiental brasileira exige que eu faça. Então, quando eu for pensar nisso do menor preço, eu tenho que pensar que as especificações mínimas legais de sustentabilidade, elas devem ser inseridas. Porque se nós estamos num estado que edita normas ambientais para a população, para as empresas, para os fornecedores, nós que atuamos em órgãos públicos não vamos cumprir essas normas? Vamos cumprir. Assim que nós nos detivermos a um processo de licitação, numa fase preparatória, numa fase interna, a gente tem que olhar quais são essas normas, pôr na mesa e ter uma motivação administrativa que não seja genérica. Porque os acordos do Tribunal de Contas da União são extremamente favoráveis, os grandes incentivadores das licitações sustentáveis. Eu estava acompanhando aqui o chat do YouTube, é o que a Carmen da Ecocâmara mencionou. O TCU tem decisões e acórdãos fantásticos com relação ao tema, incentivando, um deles o Eliezer mencionou decisões do TCU, que sim, os órgãos públicos devem observar as normatizações brasileiras de sustentabilidade. Então, a motivação administrativa ela não pode ser aquela motivação genérica. Isso é um princípio básico da estrita legalidade. E a pesquisa de mercado tem que verificar se tem mercado fornecedor. Se não tem mercado fornecedor, não tenho como ter competitividade, então não posso ter essa contratação. Ou eu posso ir por inexigibilidade, se estiverem presentes os requisitos. E se o preço estiver mais caro, voltando aí ao segundo item, eu posso fazer uma contratação compartilhada sustentável. Várias experiências aí, a turma do Senado e da Câmara que viaja pelo Brasil em assembleias e câmaras municipais, fazendo capacitação sobre PLS, Carmen, Daniele, eles viajam pelo Brasil ensinando passo a passo como construir um PLS e detalhando esses temas. Então, nós estamos aqui em pouco tempo, mas não tem como se pensar que o mercado vai impedir. Nós temos inúmeras ferramentas. Intenção de registro de preço é uma delas e contratação compartilhadas com critérios de sustentabilidade. Existem vários cases sobre isso e o preço reduz, às vezes, 50%. Depois eu menciono aqui uma publicação que menciona houve um ganho de escala e o preço caiu 50%.
Então, o Estado vai demonstrando, é o que o TCU diz, é usar o poder de compra estatal para fomentar mercados mais sustentáveis. É o melhor dos mundos possíveis. Nós estamos em processo, né? Então, estamos vivendo esse movimento. A segunda fase de uma licitação sustentável é como eu vou elaborar minhas minutas, o edital, o termo de referência, o projeto básico, a ata de registro de preço, o contrato. E aí, as cláusulas de sustentabilidade deverão ser inseridas predominantemente como obrigação da contratada ou como especificação do objeto. E aí me pergunto, Tereza, é muita informação em pouco tempo, mas eu vou mostrar uma ferramenta para vocês onde vocês encontram todo esse detalhamento e onde estão essas normas. Vou chegar lá. Então, não é para ficar preocupado, porque quem não conhece, existem várias ferramentas que já foram feitas e são oficiais de órgãos públicos brasileiros, que é para ajudar exatamente nessa segunda fase de licitação sustentável. Então, anota aí, até quem quiser caneta e papel, eu vou citar duas questões bem importantes, mas até no final, que eu acabei não mencionando no slide. Então, quem não tiver com caneta, pega a caneta que eu vou falar 2 aspectos muito importantes mais para o final, tá? E o projeto básico com especificações sustentáveis. Aí eu tenho normas, como o Eliezer mencionou, eu tenho o decreto 7746 e eu tenho questões que são técnicas. Essas questões técnicas de projeto básico têm a ver com reuso da água, captação da água da chuva, iluminação natural, vento, circulação do ar. E aí tem já muita gente fantástica e competente no serviço público brasileiro que está mostrando o caminho das pedras. Eu destaco aqui um trabalho maravilhoso do Mário Vigiano, que é do Senado Federal. Vou deixar o link aqui nessa apresentação, em que ele elaborou, já na sua segunda edição, todo um manual, uma publicação gratuita que está disponível no site do Senado, falando sobre edificações públicas com sustentabilidade, nos seus aspectos técnicos e construtivos. Então, ferramentas a gente tem. Perdão, aqui mudou o slide e o Word automático pôs 1 e 2 de novo, mas aí é 3. Na fase de execução contratual, é aí que começa a brincadeira de gente grande de licitação sustentável. Porque se eu tenho um manual que me diz como eu tenho que fazer um projeto básico, um termo de referência, como é que eu insiro um edital, acabou a licitação, pronto, fui sustentável. Não, não foi. A sustentabilidade, ela está só começando, porque a sustentabilidade, ela tem a ver com a maneira como você vai executar, como é que vai se viver esse contrato no órgão público. E aí são os nossos grandes desafios que a gente entra nisso que a rede do Legislativo Sustentável está apresentando e se propondo, e com muita competência nos últimos anos, 1 ano e meio, a fazer o que a gente deve fazer na área pública, que é uma gestão pública com sustentabilidade. Porque termina a fase da lei, termina o pregão, assina o contrato, ou inicia a execução contratual, e aí é que começa. A gente está sendo sustentável ou não? E aí que entra a questão do plano de logística sustentável, que tem também capacitação, eu entrei no site do Congresso Nacional que fala sobre a rede do Legislativo, eu vi lá que tem material de PLS, tem muita orientação, tem link para curso de licitação sustentável, então EAD, olha, tem ferramenta, tá? Na fase de execução contratual, o que acontece? Eu tenho 2 atores que são fundamentais. Um é o fiscal. O fiscal de contrato, ele tem uma sobrecarga de trabalho gigantesca. Então, esses setores, eles precisam ser gradativamente melhores aparelhados, e a necessidade também de uma orientação para o fiscal de que aquela cláusula de sustentabilidade que constou aqui do papel, ela tem uma correspondência na hora de eu receber aquele bem, o que eu vou conferir? É aí que começa a brincadeira de gente grande, que eu digo, a licitação sustentável na prática. E não só a capacitação do setor de fiscalização, a pessoa do setor de almoxarifado, envolver sistemicamente essas pessoas, esses servidores, também numa perspectiva de gestão pública sustentável. Mas não só, mas como todos os servidores públicos desse órgão.
Porque a sustentabilidade, assim como a vida, ela não cabe em caixinhas. Então, não dá para eu achar que a responsabilidade da sustentabilidade é só naquele modelo, daquele edital que foi feito. Não, a sustentabilidade está nesse cotidiano administrativo do servidor que joga o café junto, o resto do café junto com o papel. Do servidor que acha que não tem que fazer a separação dos resíduos, que não vai andar até o corredor para colocar lá o papel que ele utilizou por certo a frente e verso, né, que é o mínimo que a gente como servidor público deve fazer, né, usar a frente e verso do papel, procurar não usar papel e quando usar a frente e verso, e aí ele vai falar, já usei isso aqui e tal, e aí ele não levanta e ele não vai jogar na lixeira competente para coleta seletiva. Então, essa mudança do servidor público é que é um dos grandes desafios da gestão pública sustentável. Eu vou me encaminhar um pouquinho mais à frente para não perder aqui o tempo. A última fase, estou super disposta a falar sobre isso em perguntas, porque é um tema que eu amo, que é a questão da educação ambiental. A gente tem que focar em educação ambiental dos servidores públicos. E educação ambiental não é só fazer cartaz do lado da lixeira. Educação ambiental não é só fazer palestra. É também, mas não é só. Não é só fazer uma cartilha. Não, educação ambiental, Daniele sabe bem, que é a pessoa que me inspira, Daniele do Senado, que atua com vocês nessa rede. Educação ambiental é um tema complexo de mudança e de sensibilização. Mudança de postura e reforço de cidadania. Porque não faz sentido o servidor público, quando ele entra no órgão, aquelas 8 horas que ele fica, ele não ser um cidadão. E ele não atuar com verdade. Eu tenho muito falado sobre isso nessa semana no meio ambiente, quando tem me chamado. A gente tem que ter essa perspectiva. O que me faz diferente quando eu estou na minha casa, na minha vida, e quando eu entro no órgão público? Nada. Eu tenho que ser a mesma pessoa, com a mesma ética, com a mesma responsabilidade, com a mesma mentalidade cooperativa e perceber que a sustentabilidade me diz respeito. É só olhar esse cenário de pandemia. E, por fim, destinação ambiental adequada de resíduos e de rejeitos, que deve ser vista aqui, ó, na fase de planejamento da contratação. Tá? Aonde é que eu vou olhar tudo isso que você está falando tão rapidinho, Tereza, para eu poder aprofundar esse assunto? Tem os cursos que o Eliezer mencionou, então vocês têm material, tem a rede do Legislativo Sustentável e existem vários guias que orientam os gestores públicos brasileiros, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, a implementarem licitações sustentáveis. Eu atuo na Advocacia Geral da União. Lá nós temos uma Câmara Nacional de Sustentabilidade, que é nacional, e ela procura dar ferramentas. E uma das ferramentas é o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis, que é feito para os órgãos assessorados para a AGU, mas que qualquer pessoa, qualquer representante de órgão pode entrar no site da AGU, baixar esse guia, tem aí o ícone Licitações Sustentáveis, e lá vocês têm 40 páginas de um livro gratuito para vocês entenderem o que é a licitação sustentável. Isso que eu estou falando aqui rapidinho, está tudo lá escrito. É um trabalho coletivo e aí nós temos essa primeira parte inicial, que é para vocês poderem ler numa linguagem clara, poderem entender o que é essa tal dessa sustentabilidade e a relação com as licitações. Além dessa primeira parte, o guia apresenta os principais objetos contratuais de serviços, obras e locações e aquisições e as correspondentes normas ambientais. E aí tem essa segunda parte, que é o que eu mostrei o print da tela, de um contrato de limpeza e conservação, no qual foi feita uma análise jurídica das normas brasileiras e abre aspas, fecha aspas, o que o gestor público tem que fazer? Inserir no termo de referência todas as obrigações que são legais. É uma análise jurídica que orienta como fazer a licitação sustentável sem ter restrição à competição, sem ter impugnação, sem ter questionamento por Tribunal de Contas da União. Esse guia, ele se nacionalizou em 2016, nós não tivemos nunca nenhum questionamento judicial, nenhum questionamento, pode não ter me chegado, mas não houve, teria me chegado que eu estou atuando na Câmara, não houve questionamento judicial, não houve questionamento de TCU, pelo contrário, tem
acordo do Tribunal de Contas da União indicando que o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU é uma boa prática de gestão pública a ser adotada. Então, pesquisem o guia. Primeira ferramenta. No tocante às contratações de pandemia, temos também algumas ferramentas. O que eu quero passar para vocês, a Lei 13.979, como a legislação específica para contratações por pandemia, simplificou, como o Eliezer mencionou, várias questões, flexibilizou algumas exigências, mas a emergência da pandemia não afasta a necessidade das normas ambientais que objetivam justamente garantir a vida digna e saudável e um meio ambiente sem poluição. Essa lei não afasta a necessidade de nós inserirmos essas normas. Ok, então aonde nós vamos encontrar o que tem de sustentabilidade na Lei 13.979? Entra no site da Anvisa, anvisa.gov.br, tem um ícone lá, um link direto para todas as normas que a Anvisa está soltando específicas para o enfrentamento da pandemia. Álcool gel, medicamento, serviços de alimentação, todas as normas que são obrigatórias, as máscaras, elas têm as suas normas específicas da Anvisa e elas são obrigatórias. Então, nós devemos inserir nas nossas contratações. Nas contratações diretas e também nasquelas mediante licitação, tá? Consultar o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, nós corremos e foi uma força-tarefa a qual eu agradeço a todos os colegas que estão comigo na Câmara. Nós atualizamos o guia para abril de 2020 para as contratações para enfrentamento da pandemia. Além disso, nós temos no site da AGU que eu mencionei, um link para modelos de editais e contratos, só para Covid-19. Então, no site vocês encontram modelos de edital, modelos de contratações por dispensa, modelos de termo de referência, que são padrões de legalidade, para que o gestor público tenha ferramentas para que nessa pressa que é salvar vidas humanas, garantir saúde e um meio ambiente pela pandemia, ele já tem essas ferramentas. Esse é o trabalho que a AGU vem desenvolvendo. De um modo geral, e já me encerrando, e para ouvi-los em debates, que eu gostaria muito de ter esse diálogo com vocês, que estão aqui assistindo, com o Eliezer, com Geisa, eu vou deixar alguns links que são muito importantes, tanto para contratações da pandemia, como para licitações sustentáveis em geral. Acordos setoriais, esse site específico do governo tem todos os acordos setoriais e ele é constantemente atualizado. Toda a legislação ambiental brasileira está nesse link fantástico que foi desenvolvido e ele tem legislação ambiental por tema, por órgão, por ano, por se é instrução normativa, se é resolução, se é decreto. Então, entrar nesse site que está aí. A legislação do Covid, que é muita norma, nunca direito administrativo mudou tanto nesse país. Então, toda a legislação que é para enfrentamento da pandemia está concentrada nesse site governamental do Planalto, com um ícone também para Covid. O trabalho fantástico do Senado, por meio do Mário Vingiano, está disponível para baixar aí nesse ícone que é o quarto que eu estou mencionando. E eu trouxe uma novidade para vocês, que é essa lei de 23 de junho de 2020, a lei 1416, que ela diz que em contratações para enfrentamento da pandemia, deve-se optar preferencialmente pela aquisição de alimentos pelo Programa de Aquisição da Agricultura Familiar e também diretamente de pescadores. Eu estou aqui em São Paulo, a Geisa está no Rio, Eliezer está em Brasília, mas nós temos um país de dimensão costeira fantástico. E você imagina isso sendo utilizado em toda na nossa costa. Então, é a contratação direta do agricultor, que já tem em vários municípios, e a contratação direta do pescador. Isso é fantástico, porque o que acontece? Vários estados e municípios estão com as suas feiras livres fechadas. Então, é garantir não só
a questão econômica dessa população, mas também uma inclusão social, uma sobrevivência social dessas pessoas durante o período de pandemia, tá? Ao final, eu apresento para vocês, perdão, esse curso que vai ocorrer aqui na Escola da AGU. É um curso específico de 2 dias em julho, ele é gratuito, é um seminário que fala sobre terceirização. Quem quiser se especializar, quiser compreender, tiver com dúvidas, porque são imensas as questões que estão ocorrendo nos contratos de terceirização em andamento, de teletrabalho, a reequilíbrio econômico-financeiro, se paga o vale alimentação, se paga o vale transporte, são várias questões que os gestores públicos estão se debatendo. Então, a AGU organizou esse curso que é gratuito. Entra no site da AGU e ele vai ser transmitido, faz a sua inscrição, lá vai em eventos, ele vai ser transmitido pelo YouTube nesses 2 dias. E é um curso, nossa, fantástico e é gratuito e está aí à disposição para vocês. E aí dá para a gente assistir trabalhando. Se não pode assistir na hora, faz como eu. Entra depois no YouTube e assiste num outro horário que é possível. Além disso, no YouTube da Escola da AGU tem várias informações, inclusive sobre licitações sustentáveis, tem várias. A Escola da AGU, ela está trazendo muita informação. O que eu sugiro? Segue no Instagram Escola da AGU, segue no YouTube, vai acompanhando quais são os temas e aqueles que forem pertinentes, são praticamente diárias as capacitações pela escola e aproveita para pegar essas informações também. Além das minutas que estão lá no site e do guia. Por fim, apresentar aqui o trabalho, o site da Ecocâmara, que está com um programa muito consistente já há bastante tempo, com várias informações e ferramentas que vocês podem obter no site da Câmara, do Senado, que também tem um departamento de responsabilidade, perdão, também tem um departamento específico para responsabilidade social e ambiental no Senado Federal, do TCU, que o Eliezer já mencionou, e da Alerj. Então, há algumas ferramentas que eu acho que a gente tem que apresentar ferramentas também. E, por fim, gente, isso tudo está relacionado a gente sair do voluntariado e ir para a institucionalização de processos pelo PLS. Sair da caixinha e achar que isso não me diz respeito e ficar naquela mentalidade compartimentalizada. Sim, isso me diz respeito e isso é política pública. Nós temos todas essas normas aí. E uma mentalidade que é do servidor público para servir em colaboração. Por isso, o meu destaque das redes, essa imagem eu gosto muito, é da década de 60, de Baran. Ela foi inicialmente para questões de tecnologia da informação, mas vocês podem perceber que parece uma estrela que está irradiando, isso é uma hierarquia, no qual só um detém o conhecimento, só um tem a informação e os outros só recebem. O segundo, o diagrama do meio, é o diagrama que atua em redes, no qual as pessoas que recebem as informações vão ser replicadoras. E a última imagem é o cenário ideal, que seria um cenário no qual todos vão se retroalimentando nessa rede de sustentabilidade, como atores e também aprendizes de novas práticas e experiências, tá? A adesão à rede está aqui nesse site, para quem se interessar e quiser mais informações. Aqui eu apresento, então, como quem quiser, além das informações que estão no guia, quem se interessar academicamente, eu estou disponível para intercâmbios acadêmicos, materiais, pelo meu e-mail pessoal, que é meu Gmail, o meu contato institucional para aspectos institucionais pela Advocacia Geral da União é o que está mais acima, e o meu Instagram, que eu recebia muito no Gmail pedidos de: Tereza, me manda publicação sua, você tem isso? Então, o que eu fiz? Eu abri um Instagram, e no meu Instagram, lá em destaques, que é Tereza Vilac, eu tenho o link para onde estão todas as publicações minhas que estão de acesso aberto, são gratuitas, e eu não vou estar ferindo questões de autorais ou contratuais, que algumas coisas são livros e aí eu não posso disponibilizar gratuitamente. Mas tudo que eu tenho que está escrito, que está em plataforma aberta, você entra lá em destaques no meu Instagram e você consegue ter acesso a essas informações, tá? Porque eu acho que é essa perspectiva da gente trabalhar conjuntamente, disseminando e aprendendo também. É isso, eu vou parar a minha apresentação
Agradeço demais e estou à disposição de vocês. Agora é hora da gente ouvir um pouco os comentários, as perguntas e também mergulhar em alguns temas que surgiram aqui nas duas apresentações, que foram muito informativas. Essa ideia, né, de que assim, é muito importante reforçar de que existe referência. Tem muita coisa já feita e o fato de poder atuar em rede viabiliza que a gente tenha acesso as experiências também, né? Aos erros e acertos, o que a gente já conseguiu evoluir nesse processo. Então, obrigada, Tereza, por disponibilizar tanta informação e Eliezer também, por trazer tantas referências, porque a gente pensa assim, da perspectiva, né, do legislativo no município, municípios pequenos, que às vezes estão diante do desafio de implantar sustentabilidade, mas acham que é algo que tem que surgir do zero, né? E tem todo um processo aí da gente conseguir saber o que já está sendo feito, o que já tem legislação e base para avançar, e como outros órgãos também já trabalham essa sistemática, né? Então, assim, muito interessante aqui, eu fiquei encantada também. E o Sérgio Fernandes, ele pergunta o seguinte, né? Quando é publicado um edital de licitação, onde o fator é relativamente visando a parte ambiental, eu poderia fazer parte também dessa equalização técnica à sociedade civil organizada, à academia, para ajudar nesse processo, assim, do que já tem de estado da arte a respeito dessa sustentabilidade? Eu acho assim, tentando compreender a sua pergunta, né? Eu entendo fundamental a participação da academia, da sociedade nessa gestão pública com sustentabilidade. No que se refere à fase inteira de uma licitação, nós temos os regramentos da Lei 8666. Então, isso eu tenho que atuar internamente. A redação de um projeto básico, por exemplo, de engenharia, ela tem que ser feita internamente nesse órgão, porque senão eu posso até ter uma posterior denúncia, alguma coisa nesse sentido, questionamento, não gosto da palavra denúncia, um questionamento de que não houve isenção, que pode ter direcionado. Então, o nosso cenário da 8666, quando eu não estou contratando a elaboração disso, né, que existe essa possibilidade também para a engenharia, mas quando é feito internamente, tem que ser feito pelo órgão, porque é o empoderamento do servidor público dessa própria gestão pública. O que eu vejo acontecendo muito é a necessidade da capacitação dos servidores e desse intercâmbio via plano de logística sustentável e o modelo de gestão pública com sustentabilidade. O projeto de lei de licitações que está em andamento, ele prevê o diálogo competitivo, que eu acho que é esse o nome, se eu me equivoquei, me desculpem, eu acho que chama diálogo, é uma nova modalidade licitatória na qual os órgãos públicos vão sentar com o mercado, mediante várias regras, tem que ser gravado, tem que ser público. Então, eu acho que existe uma tendência, em sendo aprovado o PL de licitações, de ter essa conversa também com o mercado na construção, mas a gente, no momento, precisa de uma alteração legislativa para não colocar esse servidor público em risco de uma eventual auditoria interna ou até um controle externo de por que chamou o setor X e não chamou o setor Y, né? Então, por hora, a minha indicação é a gente seguir as normatizações da 8666. Eliezer, você quer complementar? Sim. A gente, quando atua, especialmente em auditoria, é muito frequente a gente pedir socorro, vamos dizer assim, né? Dependendo do assunto, algumas entidades. A gente até tem um modelo, né, que é o painel de referência, que a gente faz uma reunião prévia antes de uma auditoria, para pegar subsídios, né, porque às vezes é um assunto que a gente não tem a expertise necessária para fazer essa auditoria. No caso das licitações, é mais complicado, é aquilo que a Tereza falou, né? A gente tem um regramento muito formal da Lei 8666. Eu acredito até que você pode sim fazer isso de forma
eventual, sem que isso seja uma coisa vinculante, né? Apenas para ter uma visão de mercado, né? Dependendo do assunto. Mas a gente tem que perceber, né? O servidor público tem que perceber que ele vai ser o responsável por aquilo. É ele que vai assinar o termo de referência, é ele que vai assinar o ETP, e a eventual alusão a uma universidade, a um instituto qualquer, não vai isentá-lo de alguma responsabilidade em caso de problemas. Ele também pergunta sobre a atualização da lei de licitações, que a Tereza já vinha adiantado aqui, que já tem um projeto de lei para fazer essa atualização. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre essa temática, né? Porque dos grandes questionamentos principalmente nessa questão do poder do uso do poder de compra do Estado, são as barreiras que as pessoas encontram, as dificuldades pela lei de licitações. Então, assim, essa atualização, ela traz aí novos aspectos para a lei. É lógico que ela precisa passar ser sancionada, né? Está em vigor para que, de fato, se possa começar a fazer dessa forma. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, Tereza, sobre isso e quais são esses avanços, né, que esse projeto de lei pode trazer para o cenário. Tá. Então, eu não acho que a gente tem barreira legal. Eu acho que, pelo contrário, o nosso cenário da lei de licitações, da lei do pregão, o decreto do pregão, ele, pelo contrário, o decreto 7746, as diversas instruções normativas do planejamento, do extinto planejamento e hoje do Ministério da Economia, assim, a gente tem o cenário legal, ele é muito tranquilo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele quer a sustentabilidade. A Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que nós devemos procurar prioritariamente a aquisição em contratações públicas de bens recicláveis. Quer dizer, está lá na lei. O que eu acho que acontece, assim, do meu lugar de fala, né, como advogada pública e como professora e dando cursos aí esses anos todos, é que nós não temos conhecimento. E a questão é na gestão. Eu acho que a nossa dificuldade é de sensibilização, disseminação dessa informação e de mudança dessa cultura organizacional. Porque assim como culturalmente ainda tem pessoas que acham que a sustentabilidade é só a preservação da árvore ou do animal em extinção, não, a sustentabilidade é vida, é a qualidade do ar que eu respiro. Tivemos aprovado ontem as mudanças em saneamento, vamos ter que estudar, a gente vai ter que implementar isso por contratações públicas, concessões. Então, é uma questão, para mim, a maior barreira ela é de cultura. E nisso não é uma barreira tão grande, porque nós temos várias ações pontuais pelo Brasil, redes brasileiras atuando. Você vê os manuais que eu mencionei, a rede do legislativo, mas nós temos um movimento que ele tem que ir avançando em espiral. Com relação à nova lei de licitações, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso, em que eu detalho bastante quais são os avanços, e eu comparo o PL que está lá no Congresso, eu vou colocar aqui no chat do Zoom, e daí se alguém puder pôr no YouTube, eu já vou colocar aqui, em que eu detalho bastante como é que é no regime diferenciado de contratações, na lei das estatais e o que está no projeto de lei de licitações, inclusive dando sugestões de avanço da sustentabilidade. O que eu posso avançar aqui, eu acho que é a questão da internalização dos custos ambientais, alguns desafios que a gente tem, que o projeto de lei prevê, mas é um tema bem amplo, foi um estudo um pouco demorado. Eu vou colocar aqui o link aonde é que eu abordei isso. Pode ser? Beleza, que a gente compartilha nas redes e nos chats também do Facebook, do YouTube. E aí, eu acho que vem muito a calhar falar da pergunta da Daniele Abud, que é como desmistificar a insegurança de gestores para realizar uma licitação com critérios de sustentabilidade. Eu já ouvi muitas vezes, assim como vários gestores falando sobre isso, assim, mas como é que está se comportando o Tribunal de Contas? O medo é sempre de não passar nesse filtro. Então, assim, como trabalhar também? A Tereza deu uma pista, né, falando dessa questão da cultura organizacional, de entender e conseguir
ter conhecimento a respeito de todos esses avanços que aconteceram, mas na opinião de vocês, e aí eu posso lançar para o Eliezer para começar, porque é muito importante, né, ressaltar essa questão da participação do TCU na rede legislativa sustentável. O Tribunal de Contas é parte do Legislativo, e é muito importante esse diálogo, né, constante para que a gente possa também não só fazer leis, mas adotá-las e internalizar essa questão da sustentabilidade. Então, Eliezer, a palavra está contigo. Obrigado. Bom, o tribunal está bem sensível, né, a essas questões. A gente ficou até empolgado quando tivemos a oportunidade de participar dessa rede. E a gente tem, sim, feito algumas ações, né, no sentido de tranquilizar, eu até mencionei isso na fala, que as pessoas têm ainda um receio muito grande, mas a gente pode tranquilizar essas pessoas informando que existe toda uma legislação, ela tem um nível de detalhamento assim, interessante. O tribunal disponibiliza curso de licitação, curso de criação de um PLS, curso de sustentabilidade, a AGU também, a Câmara dos Deputados também. E os acordos do TCU, eles são muito favoráveis, né? Aquela questão do preço, que é o que eles têm mais medo, né? Falar, vou comprar uma coisa mais cara, o que eu faço? E se eu não tiver dinheiro? Se eu não tiver recurso orçamentário para fazer isso? Eu falei, olha, claro que existem limitadores. Se você está num órgão, está com uma carência de um material, e você não tem recurso para comprar um material sustentável, você tenta reduzir as quantidades, tenta fazer alguma coisa que permita que você ganhe tempo, né, até conseguir esses recursos, ou faça um trabalho de mudança cultural nas pessoas, que não é uma coisa assim de curto prazo, as pessoas são muito resistentes. Muita coisa que a gente fez, que eu falei aí nessa experiência do tribunal, foram um processo de convencimento mesmo, que a gente tinha que conversar com as pessoas, mostrar para elas, falar, mas eu vou ter que levantar e caminhar, como você falou, até o corredor para pegar uma folha de imprimir, isso não tem muito sentido. Eu falei, olha, mas você tem que ver o ganho que está embutido nisso. Normalmente, se você tiver uma impressora na sua mesa, você vai usar ela durante o ano para imprimir 15, 14 páginas. Não tem. O custo é altíssimo se a gente for avaliar, né? Então, é muito melhor, vai ser uma coisa saudável, você vai dar uma caminhada e tal. Então, a gente procura fazer toda essa questão do convencimento. E foi isso com a água mineral, foi isso com o almoxarifado zero. As pessoas continuavam a pedir coisas. Queria que você falasse um pouco mais, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o almoxarifado zero, porque eu acho que esse também é um dos grandes desafios, quer dizer, existe o costume da compra, e aí a repetição dessa compra é ad eternum, sem avaliar o que já está obsoleto, o que já não é mais de uso, e principalmente o que está sobrando, né? Já vi iniciativas pelo GPS, a Gestão Pública Sustentável, que é um grupo muito forte assim dos tribunais de justiça, né, que trocam muitas experiências, e outros gestores de outros poderes também participam, e é muito interessante. Por exemplo, da experiência de você no último dia do ano, todo mundo descer tudo que tem nos armários para poder zerar a conta e começar de novo. E é isso, assim, existe uma cultura, né, de acumular, que a gente sabe assim, vou ter aqui 20 canetas, porque pode ser que falte. Então, quando faltar, eu vou garantir a minha aqui. Isso acaba gerando um desperdício, né, porque elas estragam, tem toda a obsolescência aí que tem que ser considerada. Então, queria muito que você falasse dessa experiência do almoxarifado zero e também dessa iniciativa no Ministério da Economia de criar esse almoxarifado virtual. Como é que está sendo a mobilização dos órgãos públicos federais sobre isso? Tá. Bom, no almoxarifado zero, a gente tinha, como eu disse, aquela questão cultural. O sujeito que é responsável pelo almoxarifado zero, qual o maior medo dele? É alguém pedir um produto e ele não ter. Então, como é que eles faziam as compras? Qual era o planejamento, digamos assim, entre aspas, que ele fazia? Ele ficava o consumo do ano anterior e pedia aquilo. Ele não criticava, ele simplesmente replicava aquele quantitativo ali. Mas durante os últimos anos, houve uma evolução grande nos processos de trabalho. Processo eletrônico, internet, e-mail, né?
uma série de coisas. Então, eu me lembro bem... Desculpa te interromper, Eliezer. E acrescentar também elementos. Tipo, o pendrive passou a ser um objeto de trabalho e outros elementos aí, né? Então, a gente chegou num momento lá no Almoxarifado, foi bom você lembrar do pendrive, que eu cheguei lá, eu tinha disquete, CD, pendrive, né? Enfim. Então, a gente começou nós temos um catálogo de material, né? A gente faz uma licitação anual somente daqueles materiais que estão nesse catálogo. Atualmente, ele conta com 31 itens. Como é que a gente fez? Primeiro, a gente começou a inserir nos processos de terceirização tudo aquilo que a gente necessitava com relação àquela área. Então, por exemplo, copa. Aí eu não vou comprar mais copa, a empresa vai fornecer o copo. Claro que a gente especificava tudo, copo biodegradável, né? Tudo certinho, copo, papel, açúcar, guardanapo, pano de prato, enfim, tudo. A gente não precisava fazer. E outra coisa, a gente fazia isso todo ano. A empresa de terceirização, ela tem um contrato de 5 anos. Então, a gente se liberta aí de uma série de licitações. E outra, empresa privada, por mais que a gente seja eficiente, por mais que a gente seja conhecedor do assunto, ela trabalha melhor que a gente. Ela está lidando com lucro, é o dinheiro que está entrando e saindo do bolso do empresário. Então, ele é muito mais eficiente nisso e muito mais ágil, né? Ele não tem as amarras que a gente tem na licitação. Então, a gente acabou se beneficiando. Isso foi feito com copa, com contratos de mão de obra de recepcionista, com material de expediente, alguns, né? Com informática, com engenharia. Obra de engenharia, a gente tinha mais de 1.000 itens de manutenção predial, lâmpada, interruptor, cola, tinta, cimento, tudo. Tudo isso a gente parou de comprar. E, ao mesmo tempo, o processo eletrônico veio matar aquilo que seria o último canto da cereja, que as pessoas que gostavam de acumular, como você disse. A gente tinha esse problema de almoxarifados locais. Cada pessoa tinha no seu armário 200 canetas, 30 resmas de papel, não sei quantos carimbos, uma série de coisas. Então, com o processo eletrônico, a gente chegou assim, vamos retirar do nosso catálogo. A gente tinha caneta azul, vermelha, preta e verde, por exemplo. Vamos retirar a preta, a vermelha e a verde. Vamos ficar só com a azul, por enquanto, né? Vamos retirar o CD, vamos retirar o CQ, vamos retirando borracha branca de 2 cores, lápis, uma série de clipes, coisas que a gente não precisa mais. Então, a gente foi retirando. Quando a gente entrou no outsourcing também, que é um custo altíssimo de estoque, porque os cartuchos não são baratos, um cartucho aí custa R$3.000. E eu lembro que eu fiz uma vistoria lá no Almoxarifado, cheguei lá, era uma sala, mais ou menos uns 20 metros quadrados, só de cartucho, 90% vencido. Venceu na prateleira, né? Porque a demanda caiu com o processo eletrônico, com o outsourcing. Então, o que a gente fez? A gente doou esses cartuchos, aqueles que ainda estavam em prazo de validade, e o restante a gente fez logística reversa, devolveu para as empresas, né? A mesma coisa com material de expediente. A gente tinha lá caixas e mais caixas de lápis. Hoje, eu não sei a última vez que eu peguei num lápis. Então, assim, é uma questão de hábito que é difícil realmente tirar. Então, com o passar do tempo, a gente conseguiu realmente chegar nesse volume. Ninguém pede mais nada, né? Quando aparece uma questão, vai ter um curso, precisa de alguns post-its, de várias coisas, você vai lá, compra para o suprimento de fundos, não mantém aquele estoque. A gente reduziu a área de armazenagem, a gente reduziu o pessoal necessário para o controle disso. Coisas que desapareciam, você tinha que abrir processo de resposta, uma série de questões, né? Então, tudo isso foi minimizado. Isso tudo está regulamentado hoje por portaria interna do TCU. E, uma época, alguém me chamou de sonhador, quando eu falei, eu quero chegar no zero mesmo um dia, né? Aí eu falei, tudo bem, quase lá. Hoje a gente tem basicamente são envelopes, o pendrive que você falou, consta do nosso catálogo, a caneta azul e cola, algumas coisas assim bem básicas, né? E ninguém tem reclamado, não. Agora, com relação ao compra compartilhada, esse processo, que saiu agora esse mês, né? O Ministério da Economia ele fez uma intenção de registro de preço, convocou as empresas, os órgãos públicos a participarem. Eu acredito, não sei exatamente o número, mas deve ter aí uns 300 órgãos participantes. E ele se refere basicamente ao material de expediente,
e insumos de informática. Eu até falei para o meu chefe, olha, a gente vai entrar, mas a tendência é que a gente peça muito pouco. A gente quase não pede material de expediente, os insumos de informática, a gente já tem o contrato de outsourcing. Né? Então, vamos usar, mas até como uma demonstração de que aquilo é uma prática boa, porque a gente sabe que tem órgãos que não têm dificuldade de fazer essas compras, gerenciar estoques e tudo mais. Aí, por isso que a gente entrou para dar tipo um efeito de demonstração. O tribunal está lá, bem em cima daquilo que você disse antes. Ó, estamos fazendo, e isso é uma coisa boa e vai ser bom para todo mundo. Agora, o almoxarifado dela, a gente sabe que não se aplica a todos os órgãos, não, tá? Tem órgãos que fazem atendimento ao público, claro que eles têm lá, as pessoas também precisam se adaptar, o público cidadão, né? Isso demanda um tempo maior. No caso do TCU, que é um órgão que atende mais servidores e gestores, aí foi mais fácil. Mas é importante a gente saber que alguém começou a fazer, né? Porque aí é justamente essas questões que surgem no meio do caminho, as dúvidas, os medos de colocar isso em prática, acho que vão sendo diminuídos, né, nesse processo. É aquilo que a Tereza falou, que a melhor forma de ser sustentável é não comprar. Eu até fiquei ligado naquilo, porque a gente, em recursos econômicos, orçamentários, isso deu mais de 1 milhão por ano. Então, é uma coisa significativa. É 1 milhão que a gente jogava fora. Né? Então, é importante. A Carmen está perguntando aqui, como vocês acham que serão absorvidos pelo nosso ordenamento jurídico as inovações das leis editadas recentemente em face da pandemia? Tereza trouxe aí várias referências, né, para se buscar justamente o que já está sendo feito e o que já avançou nessa questão, mas em termos do novo normal, né, o que pode ficar dessas inovações ou o que talvez se dissolva justamente porque o momento já não... aquilo ali já não cabe no momento que existe. Posso começar? Pode. Assim, tem predominantemente todas as normas elas têm um prazo, né? Ele pode ser prorrogado. Então são normas excepcionais, são normas dentro de um período que tem começo e fim. Mas elas estão gerando mudanças que elas são indeléveis, mas elas vão ficar. Né? Uma dessas mudanças eu acho que não está diretamente relacionada à contratação, está relacionada à questão do teletrabalho, que as pessoas têm mencionado, não sei se foi aqui, se foi o Cristiano que mencionou, acho que foi o Cristiano Ferri, que a gente avançou muito, ou se foi no seminário do STJ, alguém mencionou, a gente avançou em pouquíssimo tempo e se implementou o teletrabalho para servidores públicos, em processos em órgãos que tinham muita resistência. Então, o que talvez demorasse 3, 2, 5 anos, teve por uma questão que é de saúde pública. Então, não tem como dizer que sustentabilidade e saúde não afeta a nossa realidade, porque afeta. Minimamente, até nós 3 aqui que estamos em casa com saúde, não estamos vivendo a dor do que é perder um parente, porque é o que muitas das pessoas estão vivendo. Então, mesmo nós que estamos nesse cenário com saúde, trabalhando em casa, como servidores, nos afeta, porque nós mudamos a nossa rotina. Agora, o fato de sermos servidores nos leva à necessidade, que eu entendo, por isso que eu foco na questão ética, de termos um olhar social. E aí eu acho que é um olhar social e um compromisso com a população brasileira na minha atividade. Se eu sou um diretor, se eu sou uma pessoa que faz um TR, se eu sou um gerente, naquele órgão público, no que eu poderei, como cidadão, contribuir dentro das minhas competências e assumir uma autorresponsabilidade e não só dizer que ninguém faz, que é difícil. Esse discurso, eu tenho brincado. Gente, isso é fora de moda, né? A gente que está aqui, todo mundo sabe, isso é fora de moda. É fora de moda dizer isso não tem a ver comigo. Gente, como não? Uma pandemia que dizem iniciou-se na China, chegou aqui, a nuvem de gafanhotos está chegando no Rio Grande do Sul. Como é que não nos diz respeito? O terremoto no México está com risco de impactar na costa norte-americana. É claro que nos diz respeito. E nós escolhemos e nos mantemos como servidores públicos. Então, naquilo que vamos eticamente atuar. Eu acho que essa mudança
que a pandemia está trazendo, não só nas normas, aproveitando a pergunta da Carmen, eu acho que ela vai mudar e dar uma força muito grande para uma gestão pública sustentável. Porque há de se pensar também como é a saúde desse servidor, que vai trabalhar em casa, nas questões de isolamento, de depressão, e não só isso, a questão que nós temos que valorizar cada vez mais habilidades que sejam habilidades de conciliação, de mediação, de saber trabalhar em grupo. A OAB do Rio Grande do Sul tem lá uma comissão agora de inclusão digital para advogados, porque existem vários advogados que não estão com dificuldade de atuar nessas plataformas. Quer dizer, olha a mudança. E quando a gente olha o cenário de mudança, a vantagem de se atuar numa perspectiva sistêmica de sustentabilidade é que eu não preciso resolver tudo. Eu vou resolver aquilo que eu consigo como grupo, como órgão, na minha esfera. E eu tenho uma ferramenta que é o PLS. Então, vamos deixar de fazer PLS que sejam só relatórios, que sejam PLS reais, efetivos. Por isso que essas redes são importantes. Essa eu acho que é uma mudança. Eu acho que é uma mudança também que vai haver uma redução de consumo muito grande, não só nos órgãos públicos, mas as pessoas perceberam que elas podem viver com menos. Nós vamos entrar num cenário já estamos, né, num cenário com muito impacto econômico e social, e isso vai repercutir também na nossa realidade internamente em órgãos públicos. Eu queria mencionar, quando eu pedi para o pessoal pegar a caneta, que lindo é esse acórdão do TCU, é o 892 de 2020, do plenário, e ele diz o cuidado que o TCU começou a ter, como é que estão as micro e pequenas empresas nas contratações para enfrentar a pandemia. Porque há um impacto social em não se contratar com micro e pequena empresa nesse período de pandemia. Então, o TCU já está atento. Quem quiser é o 892 de 2020 e um outro acordo muito importante é o 1335 de 2020, também do plenário, agora do dia 27 de maio, que fala da importância da motivação. Quando se pede e eu falei da motivação, a gente está pedindo o quê? Que a gente seja mais real e verdadeiro naquilo que está fazendo. Que a gente seja menos automático. Que a gente não fique só nas regrinhas, no sempre foi assim, na motivação administrativa genérica, como o Eliezer falou. Eu pego o consumo do ano passado e reproduzo, porque a gente vai ter limitação orçamentária, não tem concurso público, a gente vai ter que... Eu acho que a maior mudança, sintetizando, é uma mudança nessas dinâmicas que abrem a possibilidade de um avanço muito grande na gestão pública sustentável. E um aspecto que é humano, que a gente tem observado, que é a solidariedade e a compaixão. E quando na Constituição a gente fala sobre vida digna, várias previsões na Constituição falam, é isso que nós estamos fazendo. Então, é tornar tudo que está em letra, em procedimento, em norma, instrução normativa, em valor e vivificar isso. Essa é a minha perspectiva. E isso não é quantificado e não é numérico, porque quando tem essa mudança de que você considera que a compaixão, porque a solidariedade que essa pandemia está trazendo, ela é imensa. As pessoas, elas estão angustiadas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão... algumas pessoas estão sem acesso, outras estão tendo dores. Então, a gente tem que tornar isso dentro da gestão pública. A gente está aqui falando de licitação sustentável e eu estou falando de vulnerabilidade, de dor, de saúde mental do servidor. A gente tem que trazer verdade. Por isso que eu fico contente de poder estar aqui com vocês, porque vocês atuam com essa verdade. É muito legal. E não só a rede do Legislativo, pelo Brasil todo, vários órgãos estão nessa atuação. Agora, quem me escuta, o que eu posso concluir é, não fica sozinho, não fica lá achando ou só dizendo que não tem solução. Procure verificar onde tem redes de sustentabilidade, se junte, procure a formação, esteja com pessoas no serviço público que estejam com essa mentalidade, que estejam avançando, porque nada mais do que gestão pública. Está tudo na norma. É isso. É exatamente aquela tirinha, né? Somos muitos e estamos começando a nos reunir. A gente acha que parece muito que a gente está sozinho, às vezes,
em determinadas situações, mas tem muito conhecimento acumulado. Aqui no Rio de Janeiro, uma das grandes assim, conquistas foi poder conectar com a rede de sustentabilidade de órgãos públicos, estaduais, municipais, federais, que tem já agenda de sustentabilidade, porque é aquela coisa, né? O que eu aprendo na minha dificuldade, eu compartilho com os demais, isso vai se multiplicando, né? A gente vai podendo fazer juntos coisas que aprendemos sozinhos como seria. E aí, assim, pensar também do que já está avançando em nível federal, de como os órgãos públicos federais, enfim, que têm mais recursos, né? Incomparável você pegar uma Câmara Municipal numa cidade pequena, etc., e a Câmara, o Congresso Nacional, há uma distância muito grande, mas há muito conhecimento acumulado que pode ser acessado e facilitar esse caminho em todos os setores, em todos os lugares. A gente está caminhando aqui para os nossos minutos finais, e aí tem duas perguntas que ainda faltam a gente fazer. A Patrícia pergunta, Eliezer, se há alguma determinação do TCU para inserir em suas licitações e contratações de obras de engenharia certificações relativas à eficiência energética e como é que isso é feito. E, Tereza, a Carmen pede que você aborde como as compras sustentáveis podem ser entendidas como ferramental para aplicação e consolidação de políticas públicas. E aí a gente segue. O Vicente perguntou aqui, Vicente Braga, né, qual a importância da capacitação dos servidores e se só os servidores dos órgãos de compras, etc., precisam ter essa capacitação ou se a gente consegue fazer isso de uma maneira mais sistêmica para todos eles. Essas são as três perguntas aí para a gente fechar. E aí eu já passo a palavra para o Eliezer e a gente vai nesse ping-pong aí para encerrar. Vamos esticar só mais uns minutinhos, mas eu acho fundamental aqui ouvir vocês. Com relação à capacitação, eu acho que sim, né? Eu acho que é muito mais tranquilo você receber uma demanda de uma pessoa que entende daquele assunto, né? Que está consciente da necessidade de sustentabilidade. Então, essa questão do treinamento eu acho que tem que ser ampliada, sim, não apenas para os servidores que atuam na área de compras, mas também para os usuários desses produtos, né? Até porque, em um outro momento, sabe que servidor, a carreira é dinâmica, né? Ele pode chegar lá e aí ele já vai estar preparado para o exercício. A outra foi... A questão das licitações e contratações de obras de engenharia, certificação para eficiência energética. Eu não tenho aqui de cabeça os números, né, do acordo, mas eu acredito que tem sim. Tanto que a gente procura, em todas as nossas obras próprias do TCU, né, fazer esses projetos, né, de acordo com essa questão da economia de água, reaproveitamento de água, economia de energia, colocando interruptores em todas as salas, o ar-condicionado só funciona durante determinado período. Então, temos lá tomadas para carros elétricos, nas garagens, né? Então, a gente tem, sim, filtros para água potável, em vez de garrafinhas ou galões, né? Filtros de parede. Então, a gente tem, mas como comentou a Tereza, a gente não pode ficar ligado somente naquilo que a legislação diz ou que o acordo do TCU diz. A gente tem que ter sempre em mente que a nossa iniciativa talvez seja a forma mais importante de realmente tornar, né, o serviço público mais sustentável. Eram só essas duas? Tinha mais. E a Carmen aí pede para a Tereza falar das compras sustentáveis como ferramental para aplicação e consolidação de políticas públicas. Se você quiser falar aí na... Deixa ela falar. Tá ligado. A licitação sustentável, ela já acontecia antes da mudança em 2010, é que a gente não tinha esse nome. Então, quando a política das micro e pequenas empresas, pela lei complementar, já era licitação sustentável na dimensão social. Isso foi dito pela pessoa responsável pela inserção dessa legislação, né, quem elaborou isso e que teve seguimento. A pessoa falou, e é verdade, né, a pessoa que atuava
em Brasília na ocasião. Então, a sustentabilidade ela já existia, ela já está lá no artigo 12 da Lei de Licitações, desde uma alteração em 94, que eu falo que eu tenho que dar preferência à mão de obra e material de origem local, é que a gente não tinha esse nome. Por quê? Respondendo a Carmen, a licitação sustentável, ela é uma das poucas políticas que eu conheço que o poder da sua efetivação e vivificação está na mão do servidor público, em cada contratação pública. Então, é uma barreira e é uma oportunidade, porque se o servidor público tem a percepção de que ele, quando exige a legislação ambiental, social, de acessibilidade, ele exige a observância dela, ele está implementando essa política pública. Então, e é uma barreira também, porque você tem mais de 5 mil municípios brasileiros, não é isso? A pergunta do Vicente, eu queria falar brevemente, porque realmente a minha experiência mostra que sem visão sistêmica e sem articulação e presença em capacitação de representantes de setores estratégicos não funciona a longo prazo. E sem metodologia adequada de capacitação também não funciona, porque você tem que desenvolver metodologias que empoderem as pessoas para que quando o curso termina, a política e a implementação e as ações continuem. Porque senão fica mais um treinamento. Então, isso é fundamental. A adequação, Daniela entende bem disso. Falo muito de Daniela aqui porque é uma das pessoas que eu mais conheço que atua com educação ambiental. Então, a Daniela Abud, ela entende a questão dos desafios da educação ambiental, né, Dani? Porque não adianta só ter a autoridade que fala que é o professor e todo mundo que vai escutar. Não funciona nada, só ilude o ego do professor. Tem que ter uma metodologia e uma humildade intelectual e um fortalecimento para que as pessoas continuem com as ações quando você sai. E tem que envolver atores estratégicos. E ter atores estratégicos conversando com o pregoeiro, com o fiscal, todo mundo ali. E saber trabalhar com essas metodologias mais integrativas. Queria, ao final, falar que TCE do Rio Grande do Sul, TCE de Santa Catarina, TCE de São Paulo pelo Observatório do Futuro, TCE do Amazonas, já tem atuações consistentes internamente por conselheiros para fomentar políticas não só de licitações sustentáveis, mas dessa gestão pública sustentável. E a iniciativa começou lá no Amazonas com o conselheiro Júlio Pinheiro na questão dos resíduos sólidos. Imagina a dimensão daquele estado para verificar a efetividade da política nacional de resíduos. E ao final, eu vi aqui no chat, deixar o meu abraço imenso para a Valdirene, que teve muita coragem de dizer no chat da dor que ela está vivendo, da perda de pessoas próximas pela pandemia. Eu não te conheço, e eu queria te abraçar agora, e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui também estão passando para você o nosso conforto naquilo que foi possível, para a dor que você está vivendo. Muito obrigada de ter me dado a oportunidade de me dirigir a você, e assim como todos nós que estamos aqui. Tá bom, Valdirene? Um abraço. Bem, eu vou passar aqui para as considerações finais do Eliezer, para a gente já seguir para o nosso, para falar sobre os próximos passos, né, dessa rede, e dizer que a gente, quando a Tereza falou aqui dessa questão de que estamos seguros e a responsabilidade que isso gera, que é enorme, de fato e poder também compartilhar esse conhecimento faz parte de um compromisso aqui assumido por todos que estão participando, de que a gente precisa continuar caminhando, continuar avançando, continuar criando solos férteis para novos amanhãs. Assim, eu acho que aqui também deixar a palavra de esperança, porque a gente está tentando justamente consolidar conhecimentos que podem ajudar a irmos além. Então, vou passar para o Eliezer para as palavras finais e aí eu encerro aqui convidando vocês para os próximos encontros. Beleza, obrigado. Eu queria agradecer, né, mais uma vez pela oportunidade. É muito legal quando a gente vê tanta gente envolvida com sustentabilidade. A gente fica feliz mesmo. E espero que as pessoas, né, que assistiram, que vão assistir, eu acho que esse vídeo fica disponível, né, no YouTube, possam realmente entender, né, que a gente tenha dado alguma informação que seja útil para que eles possam entender
que sustentabilidade é uma coisa que depende de cada um, né? E todo dia. Não é uma coisa que a gente vai deixar ali, o Estado que tem que fazer isso, ou o secretário de licitações que tem que fazer isso, é a Tereza que tem que fazer isso. Não, somos nós, todo dia, em cada coisa, quando a gente usa o lixo, quando a gente vai tomar banho, não fica lá 3 horas no chuveiro, quando a gente desliga as luzes. Então, é um exercício diário de cidadania mesmo, porque a gente está preservando o nosso país, né? Então, mais uma vez, obrigado e estou sempre à disposição para o que for necessário. Valeu. Obrigada, Eliezer. Obrigada, Tereza. Avisando a todos, antes da gente encerrar aqui a exibição ao vivo, que no dia 3 de julho a gente tem um encontro, a próxima sexta-feira, em que os órgãos federais, TCU, Câmara e Senado, vão falar das suas experiências de PLS, e a gente também está convidando câmaras municipais que já implantaram, que estão em processo de implantação, para também dividir as suas experiências, além do TCEC do Rio de Janeiro. Então, vai ser um encontro super bacana e eu espero vocês aqui novamente, reencontrá-los para a gente continuar falando de sustentabilidade. Eu falei próximos porque certamente essa experiência de fazer encontros ao vivo gerou aí uma vontade de permanecermos e criarmos novos temas. O próprio tema do teletrabalho, né, e das mudanças que estão acontecendo no setor público, acho que tem tudo a ver com sustentabilidade e são outras questões que a gente vai começar a abordar aqui para dar continuidade, para pelo menos uma vez por mês a gente conseguir se encontrar e compartilhar conhecimento. Então, fica aqui a promessa de que a gente vai continuar trabalhando nessa coordenação nacional da Rede Legislativa Sustentável para que a gente faça desses 4 primeiros encontros um primeiro passo aí para novas capacitações e novos encontros também com vocês, para também dar força e fazer essa rede crescer cada vez mais. Então, está encerrando agora a nossa exibição ao vivo do painel e a gente se despede aí de vocês.